parte de desconcentração e descentralização já foi vista. Então, fizemos todos aqueles esquemas e com o esquema a gente já fez todos os pontos que podem aparecer na sua prova em relação a desconcentração e descentralização. O que a gente vai ter que começar a estudar agora? As pessoas da administração indireta, as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Mas antes de estudar essas pessoas da administração indireta, vamos ter que saber como é que elas nascem. Então, como é que eu crio uma autarquia? Como é que eu crio uma empresa pública? E para saber isso, é claro que a gente vai desenhar mais um pouco. Então, deixa eu pegar aqui para poder te dizer o seguinte, ó. Diz a Constituição que uma lei específica, o que essa lei específica ela faz? Ela cria a autarquia, e ela autoriza a instituição. Autorizar a instituição é como se fosse autorizar a criação. Autoriza a instituição de quem? Das empresas públicas, das sociedades de economia mista, das empresas públicas, das sociedades de economia mista. Professora, e a fundação? Depois eu falo de fundação. Por enquanto, vamos esquecer a fundação, porque a fundação é uma coisa esquisita. A gente vai ver que ela pode se encaixar aqui, pode se encaixar aqui, então depois a gente fala de fundação. Quem está dizendo isso daqui não sou eu. Quem está dizendo isso daqui é o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Artigo 37, inciso 19 da Constituição. Vamos por partes. Quando ele fala lei específica é uma lei que trate apenas daquele assunto. Então, lei específica só trata daquilo. Por exemplo, se eu quero criar uma autarquia, vou fazer uma lei só para isso. Vou fazer uma lei só para poder criar as autarquias e nada mais. Então, é lei específica. Só que uma pergunta que caiu esse ano numa prova de direito administrativo foi perguntando sobre se essa lei era uma lei ordinária ou era uma lei complementar. Na verdade, isso é uma pergunta até mais de direito constitucional do que uma pergunta propriamente de direito administrativo. Vou logo te dizer uma coisa, lá em constitucional você estuda que não existe hierarquia entre as leis. A diferença é a forma de votação, não foi isso que você estudou? Pronto. Lei ordinária, basta a maioria simples. Lei complementar, precisa de maioria absoluta para poder aprovar. Isso é direito constitucional. Aqui o que vai nos interessar é o seguinte, ó. Quando eu falo em lei e não digo mais nada, é porque essa lei é uma lei do tipo ordinária. Então caiu neste ano de 2016 perguntando se uma lei que criava a autarquia era uma lei complementar ou era uma lei ordinária. Lei ordinária, ou seja, vai ser aprovada bastando conseguir a maioria relativa, ou seja, a maioria de votos das pessoas que se encontram presentes. Pronto. Isso aqui é um momento mais direito constitucional, mas como caiu em uma prova de administrativa, eu estou passando para vocês. Vamos lembrar de algo que a gente já falou. A gente já falou, por exemplo, o seguinte, ó. A autarquia é uma pessoa. Sendo pessoa, vai ter a tal da personalidade. Que já sabemos que ter personalidade é ter direitos e é ter deveres. Então, é ter direitos e é ter deveres. Então, toda pessoa vai ter personalidade. Só que a minha pergunta é, a partir de que momento a autarquia ganha personalidade? A partir de que momento a empresa pública em uma sociedade de economia mista ela vai ganhar a sua personalidade? Vai acontecer o seguinte, ó. A autarquia ela ganha a sua personalidade, ganha a sua vida, digamos assim, com a própria o quê? Lei. Porque é a lei que cria a autarquia. Então, com a vigência da lei, que é quando a lei ela começa a produzir os seus efeitos, a autarquia ela já ganhará a sua personalidade, já ganhará seus direitos, já ganhará os seus deveres. Beleza. Já empresa pública e sociedade de economia mista também vão possuir personalidade. Só que perceba, a personalidade delas vem com a lei? Não, porque a lei não cria, a lei autoriza a instituição, ou seja, autoriza que elas possam vir a ser
criadas. É diferente propriamente de criar. Estão percebendo esse raciocínio? Então a lei autoriza a instituição. Aí você vai precisar um pouco de direito civil. Mesmo que não caia direito civil na sua prova, é mais ou menos assim, ó. Quando você vai lá no Código Civil, no artigo 45 do Código Civil, ele vai te dizer assim, que as pessoas jurídicas de direito privado terão a sua existência iniciada com o registro dos seus estatutos no local competente. E o que seria esse registro? Seria, numa linguagem popular, já que não é interessante para o direito administrativo, é ir lá no cartório, na junta comercial, registrar, pô, nasceu a sua empresa. A empresa pública e a sociedade de economia mista vai seguir essa lógica. Depois que existir uma lei autorizando a instituição, elas ainda vão ter que passar por um posterior registro, elas vão ter de ser registradas. Então a empresa pública, a sociedade de economia mista, ela adquire a personalidade com o registro. Perceba, enquanto a autarquia adquire personalidade com a própria lei, as empresas públicas e as sociedades de economia mista vão adquirir a personalidade com o posterior registro. Aí o raciocínio lógico é mais ou menos assim, eu vou falar de vários tipos de questões de prova. Pode ser que apareça na sua prova dizendo assim, uma empresa pública será criada por lei, certo ou errado? Errado. Porque a empresa pública ela não é criada, ela é autorizada. Aí se cai na sua prova, a autarquia será criada diretamente por lei, certo ou errado? Certo. A autarquia será criada por uma lei complementar, errado, porque é uma lei ordinária. As empresas públicas e sociedades de economia mista só adquirirão a sua personalidade quando passarem por um registro, certo? Então é esse jogo de palavras que pode vir a aparecer na hora da sua prova. Só que às vezes a tua prova gosta de misturar um pouquinho de direito com português. E tem um tipo de palavra que eu sempre gosto de falar nela aqui em sala de aula, que várias pessoas erram, não direito, mas erram português nesse ponto. A tal da palavra prescindível. Minha gente, quando cai essa palavra prescinde na prova, muita gente se mata de errar só por causa de português, não é por causa de direito. Perceba, prescindir é o quê? Que parece precisa, mas não é. Pensa assim, ó, prescindível é o contrário de imprescindível. É o contrário de imprescindível. Prescindível, então sendo o contrário de imprescindível, fica fácil. Se imprescindível é algo necessário, prescindível, então, vai ser algo desnecessário. Vai ser algo desnecessário. Então, olha como fica bonito em prova. Para a autarquia adquirir a sua personalidade, é prescindível de ela passar por um registro, certo ou errado? Certíssimo, porque uma autarquia ela não precisa ser registrada, até porque a personalidade dela decorre da própria lei. Então o registro ele é desnecessário. Agora, as empresas públicas e sociedades de economia mista, esse registro ele vai ser o quê? Imprescindível. Então pode ser que apareça esse jogo de palavras bem na hora da sua prova. E eu já vi uma prova, caiu esse ano, eu só não lembro bem a banca, mas foi nesse ano, 2016, dizendo assim, todas as pessoas... Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então acesse nosso site laconcurso.com.br que nós temos o restante dessa aula. Aliás, não só isso, nós temos um grande curso online específico e focado no concurso da Polícia Militar de Goiás 2016. Aqui é o único site que você estuda com um treinador pessoal do concurso. Isso mesmo, aqui nós temos o Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. Se você cumprir todas as nossas metas até o dia da prova, você pode ter certeza que você vai sair muito bem. Tá certo, meus amigos? Espero você então no concurso da PM Goiás 2016. Forte abraço, tchau, tchau. Clique lá.